Olá pessoal, daquele computador que tava reiniciando, né, quando eu colocava o Windows e colocava o Drive. É 2 em 1, né, é para DDR1 a placa de vídeo, processador DDR2, memória DDR1 e DDR2, porém a BIOS é do DDR1. Então, se eu pôr o Windows 7, eu peguei aquela plaquinha, né, que eu achei, comprei lá, né, dei sorte e achei. Porém a placa não funcionou aqui, por ser DDR1. Talvez essa aqui, a 2 em 1. Se você tiver um computador assim aí, o que acontece? Pode estar dando esse tipo de erro aí. Eu tenho memória que eu estou usando DDR2. É assim, o SATA funciona no DDR2 aqui, tá? Tem alguns SATAs que não funcionam não, pode até queimar. Mas é assim, aí eu coloquei a plaquinha, pode ser que o Windows, ele deu uma enganada no Windows, tá? Tipo assim, porque coloquei o DDR XP, ele funciona. Aqui deu certo, porque aqui, coloquei a plaquinha ali, ó, tá ali, e já tinha instalado o áudio, né? Então deu certo, normal. Eu coloquei, porque o HD tava ruim, né? Aí eu tive que trocar. O que eu fiz? Por ser DDR2, o Drive Pack Solution, o drive do DDR2 não vai entrar num XP DDR1, só que esse aqui ele é misturado, certo? Então, o que pode ter acontecido, ou o que vocês podem fazer, eu coloquei a placa, mas, né, eu vou deixar aí. Porque ele não instalou o drive da placa. Então, se ele não instalou o drive da placa, é porque o computador não aceitou. O que acontece? Pode ser o HD também que tá dando ruim, né? Porque aquele lá tava 60%. Eu não coloquei junto para não esquentar tanto, tá? Esses aqui, ó. Esses dois aí, ó. Hard Disk Sentinel e Crystal Disk Info, tá? É bom você verificar o HD. Eu vou mostrar o outro ali. Então é o seguinte, o que eu fiz? Instalei o Windows. Então é o seguinte, aqui eu peguei uma tomada, coloquei 5 volts. E aqui é 12 volts, que é o amarelo. O amarelo é 12 e o outro é 5. Tá, eu liguei os dois em um. Ou você pode pegar que eu tenho aqui, as tomadas, que era de SATAs, né? Eu tirei a ponta do SATA e deixei só as tomadas. Aí eu fiz aqui desse jeito, para ventilar e eu deixar fechado. Troquei o HD, pode ter sido o HD, tá? Mas nada descarta a outra aula que você vê aí dessa placa. Nada descarta isso aí, de tá esse reinicio aí, tá? Reiniciando quando você instala o drive que no caso seria drive de áudio para DDR2, mas a BIOS é DDR1. Ali, ó, o jumpers, tá? Ó, o jumpers ali, ó, tá vendo que tá no primeiro, aí pula uma casinha, que não tem um dos grampos, aí tá no outro. Aí pula as outras duas. Ou eu tava vendo também, pode ser o contrário. Você põe no primeiro daqui, pula uma casinha e põe no de lá, certo? De lá pra cá ou daqui pra lá. Só que aí você pula os dois primeiros, você põe, pula a segunda casa, que é os dois, e põe na terceira, né? Só que daqui pra lá, daqui da ponta de cá pra lá, é raramente, tá? O mais certo é desse jeito aí, de lá pra cá. Instalei. Depois de instalado, eu fui instalar o drive. Aí é o seguinte. É que eu já fiz, tá? Tá funcionando tudo. Quando eu coloquei para instalar tudo. Por estar essa plaquinha aqui, quando eu coloquei o Drive Pack Solution pra ver aqui, fazer, ele mostrou sem essas duas caixinhas, ó. Foi isso que eu estranhei. Ele mostrou assim. Só que ele mostrou todos, né? É só um exemplo aqui, tá? Ele mostrou para instalar. E aí, aqui, ele mostrou... É o Drive Pack Solution para DDR2, tá? Tem para DDR1, para DDR2 e para DDR3. DDR3 é o 2016 já, que é 3 DVD. Tinha uns 5, aí tinha mais 2. De instalação mesmo, e esse outro. Aí ele instalou um. Aqui tava o xizinho, né?
Quando ele pede, aí que tá a mágica. Ele instala o primeiro drive, certo? Por quê? O primeiro drive é o de som. O segundo drive, que é esse aqui, que é para complementar, ele já tem aqui, que é do DDR1. Se fosse 2 drives, só que ele instala um só, vai instalar o segundo. Aí ele aparece a mensagem, em inglês no caso, né? Já existe esse drive, quer que instale por cima, né? Que ele instalar novamente, ele vai instalar por cima. Então, quando eu reiniciar, ele vai dar PT, porque ele vai jogar por cima do drive DDR1, aí vai ficar os dois drives, DDR1 e DDR2. E aí ele vai ficar reiniciando. Então, você vai fazer o seguinte. Essa placa aqui, eu tirei os HD, tá? Não vai fazer com os HD. No caso, nesse meu caso aqui, eu liguei os dois. Quando você for formatar, você tira os HD, porém, cuidado, tá? Porque esses de jumper é meio complicado. Mas retira, aí eu instalo o Drive Pack Solution. Quando ele me pedir essa mensagem, que nem ó, tinha a caixinha para instalar os drives, dependendo como tiver no seu aí, para instalar os drives de som. E aí, os outros dois de baixo estavam sem marcar. Você pode só marcar de baixo, só que eu deixei tudo, né, para instalar. Aí quando ele pedir que já existe esse drive e o outro por cima, você não coloque, você deixa o que está original dele, só coloque os que ele pedir, que é para o Windows 7, não para BIOS. Aí quando ele for instalar o outro, eu coloquei cancelar e ele deu continuidade, só que eu peguei e reiniciei. Iniciou normalmente e o som começou a tocar de boa. Aí ele vai pôr para instalar o drive de software, ele vai falar que não encontrou, mas por quê? Porque eu coloquei para ele não instalar o segundo software. Se eu instalar esse aqui, aí sim ele vai reiniciar e vai dar PT. Como eu coloquei, ele apareceu a mensagem, eu coloquei não, que cancela e depois o reiniciei, poderia instalar os outros drives, normal, que o que está dando PT é o de áudio. Ele só instalou um, não os dois. Nesse caso, tá? Tem uns computadores que aparece só um, ele instala só um e pronto. Aí ele falou que não instalou o drive, porque ele tá faltando uma parte, né? Um pedaço. Só que esse pedaço esse outro drive secundário, que seria esse, só que esse é do DDR2. E aqui é pro DDR1. Ele já está aqui, no caso, funcionar, né? Se você não entender esse vídeo, volte de novo que você vai... que acaba entendendo. É assim mesmo. Não sei se dá pra ouvir aí. Já não tenho problema de áudio com esse computador. Assim, depende de computador para computador. Não é todos iguais. Mas nesse caso deu certo. Você pode... Eu coloquei a placa de áudio, né? Mas eu vou retirar porque eu vi que aqui funcionou. Então se aqui funcionou, esse drive não entrou na placa. Porque é de um outro... não reconheceu, é de um outro computador. Não posso usar esse, porque eu vou usar nesse outro aqui. Pode ser o HD. Eu sei que é confuso aí. Todas as aulas que eu fiz aí. É para você comprar sempre outro. E nunca aprender essas coisas. Para você ficar sempre gastando seu dinheiro. E nunca aprender, né? Por isso que eu estou ensinando aí, pronto. Tem outro canal também, William Azarado. O nome do canal. Que ele tem um monte de ferramenta, um monte de coisa para você virar um técnico de computador. Olha o meu, olha o dele. Ele explica do Windows 10. Não atualizar, um monte de coisa. Qual é os problemas do Windows 10? Os problemas que tinha no DDR1, que era chato, dava erro. O Windows 10 é quase a mesma coisa, tá? Vai por mim. É por isso que é melhor o Windows 7, acabou. Ou o Windows 8 até vai ainda. É que aqui tá muito grande a tela, mas aí eu cliquei aqui e foi beleza. Eu não vou instalar mais, porque funcionou o áudio.
Mas... E assim, o que aconteceu? Aí eu reiniciei e coloquei novamente. Para poder instalar. Só que ele não me apareceu os outros drive. Por quê? Porque os outros drive já tem aqui. Porque esse é DDR1. Ele não vai reconhecer porque é DDR2. E aí só reconheceu porque não tinha o coisa do drive de áudio. Certo? Porque esse computador eu vou usar só os arquivos. Eu não vou usar com jogos, com isso aquilo. Talvez os jogos do... Por ser a BIOS DDR1, aqueles joguinhos do Mega Drive, até pode funcionar. Que é 16x, né? Tem e 32x, que é a resolução para entrar a programa, aqueles joguinhos mais antigos. Então, aí quando eu fui reiniciar a segunda vez, ele apareceu só esse aqui, porque é o áudio, continua o áudio aqui. Como é DDR1, tem o áudio, e aí eu instalo só um, não instalo o segundo. Que ele mesmo já fala. Já tem esse drive aqui, que é quem instala. É a mesma coisa quando é um outro computador e você instala o drive por cima do outro. Não funciona. Aí você vai ter que tirar, depois pôr tudo de novo. E aí dá erro no Windows. Por quê? Quando você instala o Windows 7, vem com áudio. Não funcionou o áudio, é outro tipo de drive. Aí você tem que desinstalar o drive. Não reinicia. Instala o drive da máquina, né? Aí reinicia. Por quê? O que você instalou vai ficar em primeiro. O outro, que é do próprio Windows, que você instalou e veio o drive, vai ficar no segundo. E aí vai funcionar. E nesse caso aqui, é isso. Bom, muita gente procura a solução e não acha. Eu achei a solução. Porque tentei de tudo. Por que reiniciar? Porque talvez se eu instalasse os outros drives que também estavam aqui, desse continuidade, também iria dar erro, porque não é o drive dessa placa. Por eu pôr o Windows 7, instalei o Windows 7, aí ele queria o áudio do Windows 7. Só que eu coloquei, ele começa a reiniciar. Então eu coloco o primeiro que aparecer, e esse segundo aqui eu não coloco, porque já está aqui, que é do DDR1. Certo? É complicado. É a mesma coisa quando é DDR2 e DDR3, tá? É o mesmo estilo. Você vai pegar o drive DDR3. Eu ainda não peguei esse tipo de placa, mas deve ter aí. Pegar o drive DDR3 e fazer o mesmo. Só que é um pouquinho diferente, tá? Você tem mais drive, é mais complicado e tal. Esse aqui eu consegui. Posso usar de boa. Bom, esse vai encerrando por aqui. Fui.